Olá! Esse vídeo irá abordar a questão do patrimônio histórico, artístico e cultural, com foco nos resultados do workshop da Fazenda Ressacada, realizado por alunos da pós-graduação da UFSC. Esse trabalho se inclui na disciplina Cidades Humanas, Inteligentes e Sustentáveis, ministrado pelo professor Eduardo Moreira da Costa, e este grupo é composto por Larissa Leal de Souza Martins, Matheus Sozoni de Luca e eu, Gustavo Macari. Acerca desse vídeo, será apresentada uma breve introdução. Iremos abordar três principais tópicos. A questão da definição do patrimônio histórico, artístico e cultural do sul da ilha, que foi abordada no workshop e nesse trabalho. O workshop da Fazenda Ressacada em si, quais são o problema trazido pelo grupo e os resultados propostos. E, por fim, os resultados das pesquisas realizadas pelo grupo, que não se ateve apenas a olhar de uma maneira externa para o problema, mas sim foi até o local entender um pouco mais como funciona a situação e, a partir disso, tirar suas próprias conclusões. Em termos de definição de patrimônio histórico, artístico e cultural, se destaca a questão do patrimônio como sendo aquilo que o pai deixa a seus filhos, seus descendentes. Mas olhando de uma maneira mais ampla, patrimônio é aquilo que a sociedade deixa para as gerações posteriores. Então, pode incluir diversos fatores, em termos de artístico, histórico e cultural. Alguns exemplos são monumentos arquitetônicos que representam a cultura da região, como por exemplo o Floripa Airport, que é um monumento arquitetônico da região, construções históricas, como por exemplo a Igreja do Ribeirão, festas da cultura local, onde os povos usam para disseminar sua cultura, saberes locais de realização. Aqui no sul da ilha se destaca a questão da pesca e a questão do folclore, que aqui em Santa Catarina, mais especificamente em Florianópolis, tem a figura do Franklin Cascais e das bruxas. Em termos de patrimônio histórico e cultural do sul da ilha, destaca-se alguns pontos, como por exemplo o Floripa Airport, que chegou recentemente, que traz uma leva de turistas para a região, a questão do Ribeirão da Ilha, com suas casas históricas e a Rota da Ostra, a Lagoa do Peri, que é muito utilizada para o turismo, em um lugar de lazer e diversão para famílias e levar em visitas escolares, e a questão da pesca, bastante presente no sul da ilha. No contexto local, destaca-se a entrada do novo aeroporto Floripa Airport e também da inauguração do Boulevard 1432. Com isso, tem-se um novo local de lazer e descontração para a região, trazendo novas pessoas para a região visitarem e se divertirem. É como se fosse uma espécie de shopping do sul da ilha. Com isso, tem-se alguns impactos que isso gera na região local, como por exemplo, a vinda de novas pessoas e culturas, pessoas de fora que querem conhecer a região e conhecer um pouco mais a cultura local, o crescimento da região com novas pessoas morando ali, um crescimento bem forte da economia local, a questão da especulação imobiliária com arrendamentos e novas pessoas vindo morar, o que eleva o custo de moradia na região, a perda de tranquilidade. Então, com a chegada de novas pessoas, acaba se aumentando o barulho e movimentação no local. Isso perde um pouco a característica de cidadezinha pequena, vamos assim dizer, e a perda de identidade. Então, chega-se pessoas com culturas diferentes, isso com certeza acaba tendo um choque na cultura local. Foram propostas algumas iniciativas para fazer essa manutenção desse patrimônio. Uma delas bem interessante é o banco de horas, onde os moradores das comunidades locais dedicam parte do seu tempo em vista desses turistas e, em questão disso, eles acabam ganhando num banco de horas alguns créditos que eles podem trocar por outros serviços. Então, algumas das iniciativas que os moradores locais podem fazer é a questão, por exemplo, de ensinar um turista a pescar e como funciona essa arte, hospedar um turista na sua casa e a questão do turismo pedagógico. Então, trazer crianças para essa região para conhecer um pouco mais, ter um contato maior com a natureza. Outras propostas bastante interessantes estão a utilização do conhecimento local, seja através de trilhas, até próprias lendas que os moradores da região têm, construção de labirintos verdes para ter um contato maior com a natureza, esse é um lugar de turismo, observatórios de estrelas para apreciar estrelas e conhecer um pouco mais, redes para descanso. Além disso,
O grupo também propôs algumas parcerias que poderiam ser utilizadas para manter esse patrimônio vivo. Então, alguns parceiros que poderiam surgir são o Avaí Futebol Clube, que tem seu estádio ali na região, Floripa Airport, que se instalou ali recentemente, a base aérea de Florianópolis, que também está ali no sul da ilha, e o Centro de Ciências Agrárias da UFSC, que também conhecido como está presente na Fazenda Ressacada. Bom, estamos aqui no novo aeroporto. É recém-inaugurado, dia 1º de outubro. Dá para perceber aqui, olhando para ele, que tem pouquíssimas lojas abertas, mas ao longo do verão provavelmente elas vão ir abrindo aos poucos. Por enquanto tem uma ou outra cafeteria, mas no geral parece um ambiente muito interessante para quem quer fazer lazer. Seria uma espécie de shopping do sul da ilha. O novo aeroporto internacional de Florianópolis é 4 vezes maior que o antigo terminal. A construção começou em 15 de janeiro de 2018 e foi finalizada agora, 1º de agosto de 2019. Contou com investimento de 550 milhões e agora terá a capacidade de atender 8 milhões de passageiros por ano. Além disso, possui 10 fingers para conectar os passageiros e aeronaves, 2.580 vagas e 18 portões, sendo 2 internacionais e 11 domésticos. Estamos aqui no campus da UFSC, da Fazenda da Ressacada, e como vocês podem ver, a gente consegue enxergar o aeroporto. Todo esse terreno é da UFSC. As instalações da UFSC no sul da ilha foram cedidas pelo governo do estado ao CCA em 1982. O campus tem como objetivo o desenvolvimento de pesquisas agropecuárias e promover aulas práticas e estágios. O bairro da Tapera é localizado no sul da ilha, próximo da base aérea, Fazenda da Ressacada, aeroporto e Ribeirão da Ilha. A população local tem um nível de escolaridade abaixo da média nacional e a infraestrutura é composta por moradias humildes, um posto de saúde, uma escola pública e pequenos comércios locais. Atualmente, não é explorada para o turismo. A Rota da Ostra fica localizada no bairro do Ribeirão da Ilha. Este bairro é caracterizado pela arquitetura açoriana dos séculos XVIII e XIX, que ainda é preservada. Além disso, a região possui muitas fazendas marinhas de cultivo de ostras, fazendo deste local o maior produtor do Brasil. No Ribeirão da Ilha, uma série de restaurantes podem ser encontrados na orla. A maioria se encontra na beira do mar, em um ambiente tranquilo e azul. As ostras chegam pequenas e são chamadas de sementes. Elas são cultivadas em uma área conhecida como berçário e depois são encaminhadas para as redes, até atingirem um tamanho para o comércio. Essa é a Igreja da Lapa, no Ribeirão da Ilha, construída em 1806. Em 1845, a Igreja Nossa Senhora da Lapa recebeu a visita de Dom Pedro II e da princesa Dona Teresa Cristina, que doaram R$400 mil. Ao longo das décadas, algumas intervenções foram realizadas na igreja, mas suas características originais ainda se mantêm. A Lagoa do Peri é a segunda maior da ilha, sendo uma lagoa de água doce, a cerca de 3 metros do nível do mar, tanto que suas águas são utilizadas para o abastecimento de algumas regiões de Florianópolis situadas na ilha de Santa Catarina, por exemplo, Campeche. Ela foi tombada como um patrimônio natural em junho de 1976, tendo sido criado e regulamentado o Parque Municipal da Lagoa do Peri. Em 1997, foi iniciada a construção da sede do parque, com bar, lanchonete, estacionamento para centenas de carros, churrasqueira, parque infantil com escorregadores, gangorras, balanços e outros brinquedos infantis. Além desta área de lazer, no entorno da lagoa existem também áreas de reserva biológica e de preservação da paisagem cultural. Existem várias trilhas e meia-mata, com diversos níveis de dificuldade para caminhadas ecológicas. O Mosteiro do Morro das Pedras, também conhecido como Casa de Retiro Vila de Fátima, é aberta todos os dias das 9 da manhã às 18 horas. A parte interna ela é somente acessível para os hóspedes. Ela foi construída em 1956 por padres jesuítas do Colégio Catarinense. Ela possui uma localização privilegiada, vista para o mar da praia do Morro das Pedras, acesso exclusivo à Lagoa do Peri e dentro da área de preservação da Mata Atlântica. A Avenida Pequeno Príncipe, localizada no bairro Campeche, possui cerca de 3 km. Ela concentra comércio e serviços que atendem a região, sendo considerada uma centralidade do sul da ilha. Na região do Campeche havia um campo de aviação no início do século XX. Entre outros aviadores, era ponto de parada para os pilotos do Aeropostale, hoje conhecidos como Air France, que usavam Campeche como escala entre Paris e Buenos Aires. Um desses pilotos foi o Saint-Exupéry, cuja presença por pelo menos 3 vezes na ilha de Santa Catarina o tornaram um personagem da cultura local.
O forte apelo folclórico da passagem de Saint-Exupéry na ilha originou o nome da avenida, que leva o nome do livro O Pequeno Príncipe. O megálito de Saint-Exupéry é uma homenagem ao piloto e escritor. Foi construído em outubro de 1991 pela Associação dos Amigos da Base Aérea de Florianópolis. Ao longo da nossa viagem que fizemos aqui no sul da ilha, vimos uma série de possibilidades que poderiam ser usadas em termos de patrimônio histórico, artístico e cultural. Um ponto que percebemos quando chegamos lá no aeroporto, quando nós fomos no balcão de informações, pedimos se tinha algum guia com os principais pontos turísticos da cidade, mas não tinha nenhum ali, só tinha um guiazinho do aeroporto. Então aí é um ponto que poderia ser melhorado. Quando saímos do aeroporto, vimos à nossa frente a Fazenda Ressacada. Mas um ponto que percebemos é que o local não está sendo bem utilizado, tem simplesmente pasto ali no local. E outro ponto é que a tapera em si, ela está do outro lado da fazenda. Então tem a tapera, tem a fazenda e tem o aeroporto. Então é um local que não está sendo bem utilizado em termos sociais, em termos de inclusão. Quando visitamos a Igreja do Ribeirão, percebemos que ela estava sendo subutilizada em termos turísticos. Era praticamente o pessoal do grupo e um outro turista que estava visitando ela. E é uma igreja muito bonita. Ela tem várias pinturas dentro dela e ela está muito bem preservada. Então é uma infelicidade que ela não está sendo tão bem utilizada. Bom, e quando chegamos aqui no Campeche, olhamos para esse monumento e percebemos que ele também não está sendo tão bem aproveitado, porque tem inclusive algumas pichações nele, e é um local relativamente pequeno e que não tem tanta agregação de valor em termos turísticos para a região.